Olá para todos, bem-vindos a mais um episódio do Abrace o Esporte. E hoje nós vamos falar de como a gente pode se preparar emocionalmente com os nossos diálogos. Sabe aquela coisinha que fica dentro da gente, aí faz, não faz? E são tantas, né? O porquê de fazer e o não fazer. E eu estou encantada. Gente, pensa uma mulher que é encantadora. Quando vocês olharem o Instagram dela, que é Tânia Mujica? Isso. Só isso, Tânia Mujica? Tânia.Mujica. Tânia.Mujica. Vai estar aqui nos nossos... vai estar aqui na legenda. Vocês entram lá para vocês se encantarem como eu estou. E hoje nós vamos falar de diálogos internos e o seu impacto na nossa inteligência emocional. Então, Tânia, se apresenta, porque assim, eu fiquei encantada. Você veio há muito tempo para o Brasil e antes do esporte você era estátua. Isso, estátua viva. Você sabe aquelas estátuas que a gente vê no Ibirapuera, na praça na Avenida Paulista? Eu tenho fotos com cada uma que você não imagina que é uma pessoa, né? Que de tão perfeito que é. E tantas horas ali. Como que foi essa sua transformação, essa sua jornada até aqui? E agora percebendo, tem dois contrastes, né? Primeiro, muito obrigada, Márcia, pelo convite. Um prazer estar aqui contigo. E tem dois contrastes, tanto se estamos falando de esporte, é movimento, e estátua viva é quietude. Então... E hoje eu trabalho, minha especialidade, meu trabalho sou especialista em comunicação em grandes empresas do Brasil, do mundo. E a estátua viva também é o silêncio. Então é silêncio e a quietude, e agora apaixonada com o movimento, e meu trabalho tem a ver com comunicação. Só que ao mesmo tempo que é muito oposto, é de lá a raiz de tudo, para mim. A raiz, as sementes tanto do movimento quanto da comunicação partem daí. E é claro que ao longo do caminho muitos mestres e jornadas aconteceram. Mas cheguei no Brasil há 20 anos atrás, quase por acidente. Não pensava em ficar mais do que 3 meses, mas eu cruzei, cheguei no Brasil e eu esqueci que eram só 3 meses. E fiquei. Porque você gostou do povo, do calor brasileiro? Olha, é muito engraçado que você fala calor, já mexe o brilho, né? Não, aqui no Brasil. É da festa, né? Mas vamos pensar que não é da festa que eu mais me encantei, mesmo que é um povo muito festivo. Sim. Mas talvez esteja associado à festividade com a calorosidade que há, né? Os brasileiros são excelentes anfitriões. E é um mar de simpatia, de ajuda. E, assim, muito prestativo. Se para mim, 20 anos atrás, chegar a um país sem falar idioma, cheguei com R$5, uma mala, meu filho. E eu tinha medo até de pedir informação na rua. E brasileiros desenhavam e me acompanhavam até o lugar. Ou seja, nossa, era maravilhoso poder... Te cativaram. Cativaram o seu coração. Há muita, assim, na cultura brasileira, muita amorosidade, muita gentileza, e aí eu fiquei. Que fico muito feliz por essa escolha. E como que foi a trajetória até aqui, nesse trabalho lindo que você está fazendo agora? Sim. Acho que, resumindo um pouco minha história, né, porque acho que da estátua viva, eu vim como artista de rua. Quando eu vim aqui, eu já passei por um grande processo de transformação. Estava no Peru, trabalhando em outros projetos, inclusive dava aula numa faculdade em relação a vários temas. E eu decidi largar tudo porque meu sonho desde criança era ser artista de rua. Mas assim, desde criança eu sonhava. Meu pai e minha mãe se conheceram no teatro. Eles são artistas, eram artistas natos. Mas meu pai abominava a arte porque ele não queria que nenhum dos seus filhos fosse artista, porque não vingou para ele essa jornada. Sim, então ele proibia fazer arte, qualquer tipo de arte, ao ponto que para eu pintar eu tinha que extrair tintas das roupas com cândida ou das flores para poder pintar, porque ele não deixava de outro jeito. E ele castigava toda vez que eu fazia algum tipo de atividade artística. Então, quando eu criança, eu pensava assim, já sei, quando você é grande, você é artista, mas eu não posso aparecer na TV, no cinema, nos teatros, senão meu pai vai descobrir. Eu vou ser artista de rua, que meu pai não vai descobrir. Então, desde criança eu sonhava isso. E de um momento, com 22 anos, talvez, surgiu essa oportunidade, eu conheci um artista de rua nas praças que não tinha braços. E ele pintava com os pés. Eu pedi para ele me ensinar, só que eu pintaria com as mãos, né? E aí eu me permitia ser assistente dele durante os espetáculos que ele fazia e ele me ensinasse. Me ensinou e eu comecei a trabalhar pintando quadros.
Quando cheguei no Brasil, eu pintava quadros, mas na época era proibido você comercializar arte na rua, ao ponto de que tiraram o meu material com fiscal. E naquela época, veja só, hoje eu trabalho com uma metodologia que chamo Diálogos que Curam. E sou mediadora de conflitos, mas quando eu cheguei no Brasil, eu era conhecida como a peruana barraqueira. Então, hoje realmente o diálogo te curou. Minha transformação foi surreal, Márcia. Porque hoje eu ajudo a mediar conflitos dos mais complexos possíveis. Mas antes, quem criava os conflitos era eu. Até com esse fiscal. E por isso que levaram todo o meu material. E a dor enorme que eu senti de tirarem perder a arte, né, de mim. E era como se eu acionasse novamente os próprios traumas e dores da infância. Tem muito a ver. Tudo que a gente sente, né? Comunicação. Quando a gente pensa em comunicação, voltando agora para o final e voltar depois para o início, a gente pensa que é só palavras. E muitas pessoas se dedicam a estudar ou ensinar comunicação numa forma performática, né? Como a voz, a ressonância, o tom de voz, a articulação, os silêncios e tudo mais. Mas isso é a parte muito superficial da comunicação. Concorda que antes de sermos... também, né? Não é... Não, mas é muito bonito, né? Bonito, necessário, estético, principalmente se você trabalha com público, se você é importante. Mas ela não é que não é importante, mas ela é a pontinha do iceberg. Porque concorda que para eu dizer qualquer coisa, antes disso, isso precisou interagir com todo o meu sistema interno, meus pensamentos, meus diálogos internos, meus sentimentos, minhas necessidades, minha história. Tipo, as minhas perspectivas, os meus vieses. Então, a comunicação, ela atravessou uma complexidade enorme rapidamente de mim. Por isso que quando você transforma seu ser, a sua comunicação transforma. As pessoas pensam, não, eu me comunico desse jeito, como se fosse fixa. E ela é só uma consequência. Eu já fui assim por muitos anos. Eu falo assim, eu sou impulsiva e pronto, e me aguentei do jeito. Não é, né? Eu tenho que ser ponderada, eu tenho que aprender a escutar, né? E mesmo que você perceba, assim, de que você tem falado isso, você está com uma grande jornada de transformação. Sim. Você não precisou fazer esforço para que a sua comunicação ou parte dessas coisas que você por muito tempo disse, eu sou assim, elas mudaram naturalmente. Entende? Agora, se tua jornada de transformação é mais intencional, então mais ainda ela se transforma. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu era essa barraqueira e eu usava a comunicação para me defender. Eu vinha, tanto que eu fugi de casa muito nova, então, porque dentro de casa era muito mais perigoso do que sair para a rua. Então, fui criada com muita violência. Se eu trabalho com comunicação agora, com diálogos que curam, eu sei o que é comunicação que machuca, que fragmenta, que desacelera. Como era? Desaceleração, que rasga inteira. Dilaceração. Isso, a comunicação que dilacera. Isso. Então, conheço essa comunicação e aí eu sei também, e passei pelo processo de colar os pedacinhos dentro de mim. Mas nesse momento, olha, foi a melhor coisa que podia acontecer, muito sincrônica. Tanto de não me permitirem trabalhar com arte e eu reviver a dor de novamente não ser permitida trazer a minha arte. Eu lembro a raiva que senti, a revolta, a vontade de me vingar daquele fiscal. Falei, agora você vai ver, vou virar camelão mesmo, vou comprar balas e vender, vamos ver se você me pega. E de repente, poucos metros depois que eu fiquei sem nada, o que seria meu sustento, já tinha dificuldade de vender porque eu não falava português. Aí eu me deparo com um homem prateado em cima de um banquinho, com movimentos que pareciam sair de um conto de fadas. Era uma estátua é lindo viva. demais. Aí, de repente, eu falei, meu Deus, esse é o trabalho perfeito para mim. Sim, porque não tem que te roubar, só se te levarem. Eu nem precisava falar português. Sim. Eu sabia tudo de arte, figurino, eu podia construir. Curiosamente, as únicas tintas Márcia que ficaram na minha casa eram as prateadas, porque eu pintava em papéis brancos e o prateado não aparecia. Então, peguei meu lençol, no dia seguinte eu era Afrodite, amarrei. E o melhor de tudo, assim, que foi muito emocionante para mim, onde por primeira vez tive a perspectiva de que as nossas dores do passado, elas podem se tornar, assim, as mais doloridas, aquelas que você fala, nossa, minha vida foi uma merda. Elas podem se tornar adubo para até hoje.
Porque quando eu vi a estátua viva e me lembrei dos castigos do meu pai, você não acredita qual era o castigo mais recorrente que meu pai fazia comigo desde os 4 anos de idade. Ele me deixava em cima de um banquinho, no canto da sala, sem me mexer, sem falar, sem comer, sem nada. Eu me treinava como estátua viva cada vez que me via fazer arte. Então a pessoa que menos queria que eu me tornasse artista foi a que mais me preparou. E eu não consigo imaginar uma outra situação nesse estado que eu vivia de sobrevivência, onde eu precisava, tipo, correr atrás para poder pagar a escolinha do meu filho, pagar o aluguel, de uma outra forma na qual eu pudesse ter a oportunidade que a Estátua Viva me trouxe, que era ficar tantas horas por tanto tempo. É um estado de quietude, silêncio, no meio do caos, onde pude conhecer o que era estado de presença e também me deparar com algo muito assustador, que era os diálogos internos que eu tinha. Sério? Porque quando eu calei o caos que havia fora, ele só espelhou o caos que havia dentro de mim. Nossa, não consigo nem imaginar. Sim. E é tudo. E veja só, tipo, você participou já de vários desafios e passou bastante tempo em desafios físicos na qual você não tem fôlego para ficar falando. Não. Quando você fica em silêncio, você consegue ouvir com muito mais força os seus diálogos internos. Concorda? Vou desistir, ou vou continuar. E aí, de repente, esses diálogos de tipo, não aguento mais, por que me meti nesta? Ou, eu vou conseguir dar o meu melhor. Ou coisas como, por exemplo, duvidaram de mim, agora eu vou fazer. Ou, não acredito que agora, neste momento, mesmo tendo começado tarde a correr, eu estou conseguindo fazer isso, está doendo, mas eu vou conseguir. O que está revelando teus diálogos internos? E aí toda a tua história, de repente, se resume nesses diálogos internos, porque tem vozes que são tuas. Uhum. Tem vozes que são da cultura, do que você ouve, dos amigos. Sim. E tem vozes que machucaram você na infância. Por exemplo, as vozes que mais me assustei ouvir eram as vozes muito violentas do meu pai. De que eu não prestava, que eu não servia, que era melhor que não existir e coisas do tipo. Então, de repente se internalizaram num ponto que eu achava que era a minha própria voz. Uau! E assim, acontece com todos nós. Há vozes que a gente ouviu que nos machucaram tantas vezes. E isso não é para julgar nossos pais, não. Porque uma vez que a gente já cresceu e já é adulto, essas vozes não é mais responsabilidade deles. É nossa. A gente, por algum motivo, assim internalizou. E parecem nossas, mas não sempre foram nossas. Agora só uma pergunta. Então, eu estou nesse conflito, porque eu estou na fase assim que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, que eu estou em desafios novos, que nem agora eu estou aprendendo a nadar. E eu demoro demais para aprender qualquer coisa. Mas só que eu não desisto, então eu acabo aprendendo. Então, daí eu falei assim, de repente isso daí tá vindo de algum bloqueio que eu sempre fui chamada de burra. Então, por mais que eu queira, não vai. Como que a gente limpa isso? Que linda a tua pergunta, porque essa pergunta ela é tão viva para tantas pessoas. Porque, e ressoa com a minha história. Eu tenho dislexia. E por muito tempo eu internalizei essa mesma voz. Então, eu me esforçava tanto na escola. E eu via que a menina do lado faz, mas e com muito menos esforço, né? Sim. Então, minha melhor amiga era a menina que era a primeira na escola. E eu me esforçava. Deixa cair. Nem limpa, sabe? Depois você corta isso daí. Nada. Nem limpa essas lágrimas. Porque elas só já estão limpando. Você é uma mulher guerreira e a gente aprendeu como mulher guerreira que tem que arrancar essas lágrimas. Não, deixa que elas por si só escorregando estão limpando você. E deixa eu só te falar onde virou essa chave. Eu esquio há uns 8 anos. E eu fui agora com o Pablo esquiar nos Estados Unidos. E eu sempre tive um medo desesperador de pistas difíceis. Sabe aquele negócio assim que não é desfrute, é medo mesmo? Você vai, mas quando você chega lá embaixo, você está dilacerada de tanto medo que você passou. E ele fez de um jeito que nós fluímos nas pistas pretas, que eu falei assim, gente, era assim? Era tão fácil? Cadê o medo? O medo sumiu.
E eu falei assim, então, gente, eu preciso só encontrar esse caminho para as outras coisas que eu tô com dificuldade, que é no inglês, que é na natação. O porquê que eu tô com essas dificuldades, né? Então, é muito sincrônico essas conversas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sobre o esquiar. Você esquiou junto com o Pablo e de alguma maneira pareceu muito mais fácil e aquele medo aterrorizante parecia não existir, certo? Eu acho, Tá, deixa eu te fazer umas perguntas. Quando você estava esquiando, você percebia que você conseguia ver com mais... Você estava assim, tipo, foda-se, eu vou com medo mesmo, fechou o olho e foi? Ou parecia que você conseguia ver os lados, os detalhes, equilibrar mais rápido? Como que era, mais ou menos? O ambiente estava tão gostoso com crianças, com famílias, com o Pablo falando, dando instrução, que você acabava fazendo as coisas sem perceber a dificuldade. Você só ia acompanhando. Então, ele ia na frente com o guia e você ia atrás. É como você ter um mestre te guiando, ó, vai por esse caminho. E tá tudo tão fluido, tão gostoso. Assim, era uma brincadeira que nem mergulhar. Isso aconteceu no mergulho também. Eu fui mergulhar e eu desesperei e eu subi. E não pode subir em mergulho, né? Você tem que fazer a descompressão e subir devagar. Diante disso, eu desisti de mergulhar em profundidade. Mas eu tinha uma viagem, eu precisava aprender a mergulhar em profundidade, porque a viagem era para isso. Aí pegou um instrutor, me levou para passear. Quando eu fui ver, eu já estava nos 20 metros. Então, eu acho que é isso, a leveza de você não perceber o que você está fazendo. Olha só, Márcia, o que você está trazendo. Vou te explicar o que aconteceu, tá? Porque muitas pessoas acreditam que, ao passar por grandes desafios, elas veem o medo como um obstáculo. Tipo, tenho medo, né? Eu tinha muito medo. E a gente está vendo, assim, esse é o antigo mapa do medo. Veja só. Percebe que quando a gente vê o sistema nervoso, a gente fica encantado. Uau, incrível que o cérebro pode fazer isso. A máquina mais evoluída não chega nem 10% do que o cérebro consegue fazer. A gente vê o sistema circulatório, respiratório, muscular, a forma como o nosso corpo se regenera, a gente fica, uau! Mas por algum motivo, a gente olha para o nosso sistema emocional e fala assim, esse é um problema do ser humano. Isso é um bug do ser humano. Não! Só que a gente não aprendeu a usar. O sistema emocional nosso, ele é tão precioso quanto o sistema nervoso. Mesmo que eu sei que ele vem pelos próprios estímulos neurais, mas a forma de como a gente se relaciona com ele, essa inteligência emocional, ele é maravilhoso e ele é útil. Então, quando você sentia medo de esquiar por algo que você ainda não tinha expertise, vamos dividir o medo em 2 mapas, um mapa antigo e um mapa novo. No mapa antigo diziam assim, as emoções elas passaram culturalmente, foram ressignificadas de muitas maneiras. Antes, por exemplo, você trabalhou já no mundo corporativo? Sim. Tá. Sentir nessa época era muito errado, você não podia, tinha que deixar os sentimentos fora. Então, até um tempo foi assim, sentimentos são ruins, você não pode misturar com o trabalho. Não, ignora, e sentimento ignora, abafa, bloqueia. Ok. Depois, com o tempo, nos últimos anos, começou a se mudar essa percepção. Porque foi percebido de que quando você acumula emoções, sentimentos, eles são energia. E energia não dá para você sumir com ela. Você só a transforma. Mas se você tenta contê-la, bloqueá-la, se anestesiar dela, acontecem 2 caminhos. Ou você explode, ou você implode e causa doenças. Então, ao perceber que isso causava doenças, começaram a dizer, não, você precisa desabafar, você precisa expressar sentimentos. Mas ele ainda era como, é uma panela de pressão e é ruim você conter. Então, as pessoas começaram, e os livros, e os especialistas, e os processos terapêuticos, a você usar para você desabafar. Então, bota para fora. Ou o melhor que se conseguia, que é muito mais perto do que tem se feito mais recentemente, é canaliza. Então, você tem muita raiva, então canaliza, tem que correr, vai fazer uma faxina, coisas assim. Mas percebe que ainda tem o pressuposto de que sentimentos são ruins. Ao ponto de que você não pode acumular porque faz mal, como se fosse uma sujeira. Tem que limpar e tirar fora. E o máximo que você conseguir ver é fazer alguma coisa útil com aquela coisa ruim. Mas isso é uma forma, assim,
uma subutilização dos sentimentos se você deixa de lado o mais precioso deles. Porque os sentimentos têm propósito. Sentimentos básicos, raiva, medo, tristeza, alegria, eles são a fonte de ação e de vida para nós. Então, aí é onde vem o novo mapa, que é a minha principal pesquisa, os meus trabalhos, a forma como eu trabalho inteligência emocional, comunicação, estão conectados muito a essa forma de enxergar os sentimentos e as emoções, e os sentimentos, no caso agora, do que vamos falar, como forças arquetípicas. Forças arquetípicas. Cada uma delas é energia. Sim. E cada energia, a raiva, medo, tristeza, alegria, ela é alguma coisa específica. E o nosso corpo nos dá pistas de quais são os superpoderes arquetípicos que nós acionamos com cada uma dessas emoções. Então, vou te fazer umas perguntas. Quando você já está indo dormir, deita na cama, e de repente te parece ouvir um barulho, como se, sei lá, alguém está entrando na casa e não tem ninguém para entrar. Nesse momento, o que acontece? Assim? O medo. Tipo, e ok, medo. Mas me conta o que acontece com o teu corpo, com teus olhos, com o teu ouvido, me conta. Você fica assim na esperta, né? Olha aí, você abre o olho. Abre o olho, você fica naquela expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Isso. Você já deixa uma meia luz assim, para você não ficar totalmente no escuro e tenta dormir. Veja só nesses primeiros segundos do primeiras coisas que você narrou veja só, aí já tem uma alerta, dica. Né? Você Isso. fica em alerta. Você passa a ver melhor. Você passa em poucos segundos a ver no escuro. Você começa a ouvir até a baratinha caminhando. Em poucos segundos você começa a pensar legal. Todas as possibilidades. Onde foi? Quem foi? Alguém falta chegar em casa? Sim. E de repente você... Aí são os superpoderes da força do medo consciente. E dá atenção a essa sensibilidade, ter essa sensibilidade nesse momento, né? Você passa a ter, então, essa é a força arquetípica do medo. Só que como nós não fomos ensinados ao que fazer com isso, a gente fala, ai meu Deus, agora tenho que me acalmar para poder dormir. Ficar quieta, né? Ou você lembra da vez que passou alguma coisa perigosa. Ou de pessoas que passaram por assaltos em casa. Então você cai a um lugar, isso. Então, como a gente não sabe usar, imagina, você pode ter um mega equipamento, esporte, triatlon, você pode ter um mega equipamento. Se você não sabe usar uma mega super bike, de nada adianta se você usar essa ou uma bike fixa. Aí, de repente, você precisa saber, ou seja, a diferença está, o que eu faço com essa força? O que acontece, veja só, era muito natural que você sentisse medo para esquiar. Porque você não tinha ainda as instruções suficientes para isso. O medo era tão grande que se você fizesse sozinha, você precisaria fazer aquela mesma sensação. Vou ter que olhar mais. Vou ter que calcular e me equilibrar nos mínimos centímetros. Eu vou ter que, porque era tudo novo, você não tinha instrumentos suficientes, manual suficiente de como agir. Já quando você teve o Pablo com você, e ele exerceu o papel de mestre para você nesse momento, ele diz, olha, agora muito do que você teria que fazer sozinha, não precisa, porque eu vou te instruir, eu vou ser assim, vai ser assado. Então, o medo não precisa aparecer nessa situação, porque ele não seria útil nesse momento. Talvez só um pouquinho, eu tenho uma escala de 0 a 100% no medo. Aí ele viria, antes viria como 80. Alerta, sozinha, você ainda não sabe, não passou por essa experiência. Aí, estando com ele, seria só 10. O suficiente para você estar atenta, se equilibrar, mas também vinha a alegria de perceber que você poderia passar. Isso, essa satisfação, assim, ela encobre esse medo, né? Não encobre, veja só, é que esse medo não precisa vir porque não é necessário. Esse encobre ainda é o paradigma de que medo é ruim, teria que ser coberto. Isso. Entende? Mas aí ele não precisa ver. Vou começar então, a olhar agora o medo com outro olho. É maravilhoso. Sabe qual arquétipo se acessa, se aciona com o medo? Isso é uma pergunta. No seu Instagram tem essas orientações para os outros sentimentos? Que a gente não vai conseguir falar tudo aqui. Vou falar de todos os sentimentos.
Não, talvez eu vou fazer outros De vídeos, repente, marcamos outros legal, podcasts, a gente sim, faz sim. assim, a série. Não, porque agora eu sou uma pessoa curiosa, né? Eu já quero a receita Cada de sentimento. todos. Cada Eu já sentimento tem. Eu já Geralmente quero assim, aprender. eu uso meu Instagram quase como um diário, né? Uma coisa que está viva em mim, eu compartilho. Mas estes temas eu compartilho Ai, eu dos vou- meus cursos, vou nas cutucar mentorias lá. que eu faço, nas consultorias que eu faço. Ou seja, meu trabalho é sobre isto. Aham. Lá no Instagram eu faço assim como um diário Ai, aberto, mas nos entendi. trabalhos que eu realizo, sim. Nossa, mas interessantíssimo, É né? muito Porque eu ainda nunca tinha olhado por Pois é. esse Eu sou lado, apaixonada por ele. Para mim, ele revolucionou totalmente minha vida. Vou deixar É ali incrível. só assim, tipo, sabe qual arquétipo Ah, se aciona com o medo consciente? O do mago, o da maga. Quando você sabe usar o medo dessa forma, uau. você pode ver no escuro. Você pode ver além. Você Que pode saber delícia. o que fazer e as pessoas ficarem impressionadas porque você deixa o medo acontecer. Ou seja, por exemplo, agora, nosso podcast, não temos nada preparado do que íamos falar. Eu usei parte do meu medo para poder ver qual seria a tua primeira pergunta, que caminho seguir. Mas não é um medo grande que paralisa, nada disso. É um pequeno medo que me deixa estar atenta para saber qual é o próximo passo. O medo é precioso, não é para ignorar. E se você Sim, tem pra muito medo ao observar. ponto que parece estar paralisando, pode ser que o medo está te dizendo, olha, precisa de mais informações, instruções ou pessoas para te guiar nesse sentido. Você sabe uma coisa que você falou num dos vídeos, né? Porque daí eu fui lá, fiquei maratonando o Instagram dela para fazer o podcast. Uma das coisas que você falou e que tem muito a ver com esporte, que é quando algo no nosso corpo dói, é porque a gente precisa de dar mais atenção àquilo e não é porque é como se ele está fraco, então você precisa, ele não pode te paralisar, você não pode mobilizar essa parte que tá doendo. Você tem que sim dar uma atenção, porque ela é a sua parte mais frágil. É isso mesmo que eu entendi? Porque assim, você está correndo, então você sentiu a dor no joelho. Então, muitas vezes a gente para. Não, a gente tem que dar atenção para aquilo ali, que aquela parte está precisando de uma atenção maior, né? É. E olha, para mim, eu venho muitos anos trabalhando em inteligência emocional baseada na comunicação, no autoconhecimento, nas relações. Mas conectá-la para o corpo é algo novo para mim. Mesmo porque eu conhecia tudo isso baseado na estaticidade da estátua viva. Com muita inteligência do próprio corpo em isometria ou de forma estática, mas não em movimento. Então, para mim é tão vivo e tantas descobertas, e eu vou te dizer o que eu aprendi sobre isso na prática e também com muita ajuda, com muita orientação linda, maravilhosa, assim, Daniel de Oliveira, que foi que me ajudou, assim, me iniciou, não na atividade física, no esporte sim, mas a atividade física que eu muitas vezes fui explorando, mergulhando, mas a partir de uma visão totalmente diferente, que conectado ao conhecimento que eu tenho, com o conhecimento que ele tem, meu Deus, eu fiquei amando o que é o corpo como um portal de transformação e de novas formas de se relacionar com a dor. Informação. Quando eu estava treinando para o El Cruz, que eu ia fazer 100 quilômetros, eu também fiz uma mentoria com ele, né? E eu já fui em busca de outra coisa, eu fui em busca de como controlar a minha mente, como conseguir esse desafio com a mente, porque o corpo, eu estava treinando, mas não tanto. Mas querendo ou não, quando você pega um desafio muito, é só a mente que fala ou continua ou para, né? E eu não queria parar. Então eu queria ter essa paz de desfrutar o desafio. É incrível, né? E como você está desfrutando o esporte, o desafio do esporte agora? Que é esse movimento, né? Sim. Essa transformação. É maravilhoso, sim. E acho que dos grandes desfrutes dele é a visão que há sobre conectando inteligência emocional, os diálogos mentais e a própria dor em si. Que é uma pergunta que você tinha feito. Por quê? Porque existe um meme mental, né? Tipo, uma ideia que se espalhou nas pessoas culturalmente, que você tem que entender seu limite. Se tá doendo, tem que parar. Isso, E de repente é um resumo de que sempre que sente dor, tem que parar.
E veja só, isso é uma enorme mentira. Mas veja só, tem uma partezinha, tipo, de verdade, um grande ruído da comunicação que a torna uma mentira. Por quê? Eu acredito que tem que parar. Mas não parar para necessariamente deixar de se movimentar. Mas parar para enxergar o que está essa dor te comunicando. Agora, a comunicação da dor, ou seja, parar para observar. Isso não quer dizer parar em quietude. É para todo o teu diálogo mental que há e olhe e observe sobre o que essa dor está comunicando. Porque, veja só, nem toda dor está dizendo para você parar. Toda dor está te chamando a tua atenção. Isso sim. Você pode estar fazendo alguma coisa errada, você tem que mudar de rota, E né? às vezes não é uma coisa errada. Sabe como vai ficar claro? Quando você vai fazer um treino de academia e você passa e aumenta maior os seus pesos. E aí teu corpo passa por um tipo de processo que rasga, reconstrói e você fica no dia seguinte com dor muscular. Sim. Acaso ele está dizendo para você ter que mudar alguma coisa? Não. Essa dor que a gente sente, ela mostra de que até o trabalho que a gente estava querendo fazer aconteceu. Então, não necessariamente ele está dizendo para porque há algo ruim acontecendo. Às vezes olha, observa que uma coisa muito boa está acontecendo. Mas ele está sempre falando algo. Então, não existe algo tão meditativo quanto a dor. Porque, veja só... também não olhei, estou aprendendo muito aqui, vocês, hein? Gente, quantas vezes eu vou assistir esse podcast aqui para anotar tudo? Porque, veja só... Eu não tinha visto ainda por esse lado. O que é o estado lado de presença? O que é o estado meditativo? É você estar aqui e agora. Quando você sente uma dor intensa, você consegue pensar no passado, no futuro? Não. Foda-se para tudo isso. Você tá ali na dor, aquela dor. Só que culturalmente, como que a gente lida? A primeira coisa que a gente faz é procurar um remédio da dor para que a dor cale. Sim. Se você está sentindo a dor, não é a primeira coisa que você tem que fazer, o alívio da dor. É entender que mensagem está sendo passada. E aí, a dor, ela porque assim, nós poderíamos estar nos machucando, por exemplo, sem sentir essa conexão neural que nos proporciona a dor. Mas nosso corpo é tão inteligente que a dor é para parar tudo na mente, no passado, no futuro, voltar ao presente e ouvir a mensagem. Nossa, pegaram o código? Nossa, peguei o código. Então, que não seja a nossa primeira opção. Agora, depois que você percebe o que é e agora como você tem que lidar em diante, pode ser que você opte por remédio de dor para dar um alívio e qualidade de vida no caso do processo que você está passando. Mas nem sempre eu recomendaria que fizessem isso, porque às vezes a dor ela vai estar sempre dando um feedback se a dor não for muito intensa. Então, o feedback de que as mudanças que estejam sendo feitas, por exemplo, estão acontecendo. Por exemplo, vou resumir rapidamente um evento que foi onde esses insights vieram fortemente e com a ajuda do Daniel. Eu comecei a correr depois de ter saído. Com inveja. Também quero. já vou conversar com ele. Já logo faço mais uma mentoria com ele que é maravilhoso, né? Bom, mais uma, né? Olha só. Veja só. Eu tinha acabado de sair do médico, com raio-x e tudo mais, e minha recomendação era ficar 15 dias sem mexer, não sei quanto. Sair com botinha. Aí ele falou pra mim, ele tem os seus próprios métodos e não é pra todo mundo sair fazendo desse jeito. Que ele tem muito, Sim. 37, outro dia eu tava fazendo contas. Ele tem 37 mil correndo. Não, com mais, mas dando mentorias. Nossa. 37 mil horas dando mentoria. Então, o nível de expertise e de relação que tem com o corpo é um nível de maestria incrível. Então, aí ele falou, você realmente quer se recuperar? Ele falou para mim, então vou te apresentar a corridoterapia. Eu não vou dizer como é essa técnica, porque eu acho que tem que ter esse acompanhamento de alguém esperto como ele. Mas é um tipo de forma de correr. Já anotei aqui que eu vou pedir. É um tipo de forma de correr, Márcia. Que assim, eu tinha 15 dias de repouso. A dor era insuportável. No primeiro dia, eu já corri 5 quilômetros. Primeira vez na vida. Segundo dia, já não tinha mais dor.
Nossa, tô precisando disso. Aí, de repente, ele foi misturar isso com... Me ensinou também a fazer imersão em banho de gelo. Aí já pronto. De repente, assim, porque eu nunca fui apaixonada por esportes. Eu sempre fiz atividades físicas, funcionais. Mas, de repente, ele me mostrou uma forma que é uma jornada de autoconhecimento, de vida maravilhoso. Eu posso falar que o amor pelo esporte, ele vai crescendo um pouquinho. De repente, você se vê assim como eu, apaixonada. Eu estava falando até com o Daniel, que eu fui atrás do esporte em busca de saúde. Eu tinha muita emoção contida, porque eu não consigo me comunicar, né? Eu sou explosiva, assim, eu sou intempestuosa, mas na hora que você fala qualquer coisa que me machuca, aquele negócio trava e eu fico quieta. Então o médico recomendou, né? Então eu fui correr para extravasar isso, para conseguir botar para fora, né? Como você fala, para canalizar tudo isso na corrida. E você acredita que eu encontrei a felicidade? Você vai em busca assim da saúde. O esporte é uma coisa tão encantadora que todo mundo deveria experimentar. Você não está encantada? Total. Com e o não movimento? Somente, se você percebe, não somente a gente abraça o esporte ou se encanta com o esporte e passa a abraçá-lo, mas a gente se encanta com quem a gente se torna nessa jornada, abraçando a si mesmo. Sim. Porque é uma coisa que também, Daniel, nossa, eu adorei, que nos temas principais é Daniel de Oliveira, que é muito lindo, as coisas, toda a expertise dele, né, traz uma sabedoria enorme. A gente conseguir compartilhar as coisas um dia conversando com ele, ele fala para mim assim, ele falou algo que para mim fez, meu Deus, agora entendi, assim, tipo, entrei numa epifania. Ele falou que se colocar desafios no esporte é você criar, né, de forma intencional por escolha, desafios. É o que eu faço. Desafios para que você possa desenvolver isso, porque as competências que precisa para algo que você criou. Aí já foi. Aí já saiu um pouco do meu para algo que roteiro. você criou. Mas vou acrescentar, vou e prestar atenção. atenção. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, isso é maravilhoso, porque eu trabalho muito com as consultorias nas empresas, sempre crio experimentos para que elas sejam seguras para falhar. Criamos novas metodologias de feedback, de comunicação, de comunicação interna. Para falhar? Porque veja só, a tecnologia, por exemplo, trabalha assim. E eu trabalho com tecnologias humanas, que é assim, quando você vai implementar uma coisa muito nova e que pode trazer muito risco, você tem que fazer pequenos testes. Uhum. Produtos minimamente viáveis que já te mostram como esse produto vai agir, ou esse experimento vai agir. E de repente, para mim, eu consegui ver que os desafios físicos são igualzinhos aos projetos que eu fazia em formato de experimento, fazer teste A/B. Porque você coloca um desafio que tem início, meio e fim, e em algo na qual você está escolhendo participar. Não há grandes riscos, porque veja só, todas as competências que você desenvolve dentro desse desafio, a resiliência, a disciplina, a constância, o uso dos sentimentos de uma forma mais consciente, os diálogos mentais que você tem que mudar para conseguir fazer, tipo, todas as coisas que você está desenvolvendo ali, você vai poder usar fora do esporte. Só que dentro do esporte é um espaço seguro para falhar. Imagina só, o que seria arriscado? Você passa por um monte de desafios na vida. Só que agora você é uma pessoa que desenvolveu essas competências internamente. Eu falei, quando eu pensei no esporte nessa maneira, aí, acho que aí onde eu comecei a abraçar, sabe? Tipo, agora eu gostei. Realmente você deu um outro olhar. Você está dando vários outros olhares para a vida. Porque veja só, Márcia, você tem uma história de muita resiliência, né? Sim. Tua vida foi uma baita jornada de desafios. Mas a gente olha, e também minha jornada foi assim. A gente, nossa, foi muito arriscado a nossa jornada em muitas maneiras. Foi muito visceral a nossa dedicação. Mas é esse período de que a gente está nessa luta, que eu falo que era o trabalho, que era a conquista, tudo isso eu estava querendo fazer meio que para provar para os outros e sobrevivência. Agora os desafios do esporte eu já estou fazendo para mim mesmo, é só meu. Então eu
eu tô desfrutando, eu tô curtindo isso com tanto gosto, que nem você falou. Eu tô num lugar onde os meus erros são meus, né? Eles não vão ser julgados pelos outros, né? Os meus desafios são meus, né? Eu não tô fazendo pro outro, né? Isso. Nossa, mas tá encantador isso. Então é assim, né? E agora, quais são os seus projetos para o esporte? Que tá, sim. Olha, eu tô me apaixonando cada vez mais do esporte e entrando em novas, veja só, depois da corrida e estar gostando da corrida de uma maneira que para mim revolucionou assim a minha vida e perspectiva em relação com o meu corpo. Depois eu comecei a nadar e eu venho de uma história que você aprendeu? Fobia. Você aprendeu a Nossa nadar história ainda? parece. A história se parece ali. Eu tô parecendo uma ali. coisa que você joga assim na água e fica se batendo. Olha como sua mãozinha já revela todos os seus diálogos internos que você tem sobre a natação. Porque a primeira vez que eu fui pra praia, vi 2 pessoas sendo tiradas mortas do mar. Ai, não, é assim eu já não... E aí eu nunca entrei no mar, nunca entrei na piscina. Tipo, meu filho me viu, eu tenho um filho de 22 anos. Se ele me viu 5 vezes em toda a sua vida entrando, quase por livre e espontânea pressão dele, de mãe, por favor, é meu aniversário, desta vez você entra. Foram 5 no máximo. E começar a aprender a nadar do zero. E aí tem toda essa jornada de o que estamos falando. Você não consegue, meu Deus, as outras pessoas conseguem fazer muito mais numa velocidade diferente. Porque tem toda uma jornada invisível, Márcia. Se você nunca fez, se você tem diálogos internos que dizem que você não consegue, se você tem histórias que geraram fobias, a gente não está começando de zero. A gente está começando de menos 50. Então, é preciso a gente valorar essa jornada. Então, agora estou menos 30. Agora estou menos 20. Ainda não dá para ver fora. Ainda não estou fazendo 1 quilômetro nadando, entende? Mas já consigo entrar na água e não tragar tanta água. Aí as outras pessoas não estão vendo, mas eu sei que era menos 50. Então, honrar o nosso lastro, a jornada, saber de onde a gente está começando. E em tudo, veja só a tua história. Todas as conquistas que você realizou. Tem outras pessoas que conseguiram essas mesmas conquistas começando de zero. A tua história não foi fácil. Você começou de menos 100. Só que de menos 100 até o zero ninguém viu. E é ali, e muito disso aí só você sabe. Então, quando a gente começa a reconhecer, honrar e se abraçar nessa jornada, é muito mais fácil abraçar o esporte. Ai, que delícia. Gente, mas tem muita coisa que eu quero saber. Você vai estar lá no Brasil, no Ultra Tri? Eu estarei. Ai, que delícia. Vai estar lá, como diz, colocando as nossas emoções ali, controlando as nossas emoções, porque eu vou estar lá com 5 maratonas. Faltam menos de 3 meses e eu ainda estou começando a treinar. Começando ainda. Mas eu chego lá. E aí, o que você tem mais para passar para nós que você acha importante que eu não te perguntei? Não sei, foi tão gostoso a nossa conversa. Eu acho que só gratidão por esse convite. Ai, que delícia. E muito feliz por estar aqui. Vamos às suas corridas. E você já tem algum desafio? Você vai fazer uma maratona lá no Ultra Tri? Tem. Como é que se fala? Como é que se fala? Desafio de uma só, né? Acho que tem a partir de 5, 2, não sei quanto, não sei como que é. Tem uma? Já, pronto. Então não tinha colocado, sabia? Então, eu vou colocar agora, né? Olha, um compromisso público. Aí, vai fazer a sua primeira maratona em Búzios no Ultra Tri Brasil? Por espontânea pressão da Márcia. E eu falo simplesmente sim, bora. Agora eu não sei essa informação, vou pegar aqui. Essa uma maratona vai estar em algum dia das 5 ou não? No primeiro. Maravilha. Então vamos correr juntas. Vamos correr juntos. Vamos na largada. Vamos. Na largada, né? Porque eu não sei se eu vou estar você com esse treinador que você tem, né? Vai ser difícil te acompanhar, mas eu vou estar curtindo lá do mesmo jeito. E a gente se encontra depois da maratona na banheira de gelo, né? Com certeza. Ui, delicioso. E como é que tá a banheira de gelo? Eu ainda não.
Eu faço o recovery, que ainda não é, acho que tão gelada quanto a banheira, né? Ela só vai 14 graus. Para Que eu mim acho foi que é. uma surpresa maravilhosa a banheira de gelo, mas assim, inesperada, porque eu acho que tem Ai, poucas será que pra fobias mim vai na ser vida. também? Poucas fobias na vida. Ah. Das quais duas, das três, eu tinha 3 fobias, das quais 2 já se foram. Uau, tá faltando qual? Ratos, ainda ratos, ratazanas ainda é pra mim um problema, mas isso Eu deixa como pra convivia depois. com isso na infância, pra depois. pego ela pelo rabo assim e jogo no lixo. Márcia, só de lembrar me arrepio, mas tem isso ainda pendente pra fazer. Eu morava em Mas sabe o sítio. que era? A gente abria a gaveta, tinha aqueles ninhozinhos assim, cheios de Ai, rato. não, socorro, meu Deus. Dá arrepio só de lembrar, tenho um trauma com rato, de episódio mesmo que aconteceu coisas na infância, mas enfim. As outras 2 eram nadar Uhum. e a outra era água gelada. Porque durante a infância, assim, tomamos banho em água gelada Uhum. em Ayacucho, minha cidade em Peru, no meio dos Andes, muito gelado. Sim. Eu tinha uma lembrança tão dolorida disso e lembro de quando eu tinha, sei lá, 15 anos, quando experimentei pela primeira vez água quente, eu falei assim, nunca mais na minha vida eu vou tomar banho gelado. Então, por nada da vida, eu entrava no... Quando eu conheci a imersão em banho gelo, também que o Daniel apresentou, foi maravilhoso. Porque sabe por que inesperado? Porque quando eu conheci, era a mesma experiência de uma meditação profunda que eu tinha na Estátua Viva. Só que eu demorava em torno de 1h30 para poder chegar nesse estado. Como a Estátua Viva, eu ficava de 6 a 8 horas por dia. Mas depois de 1h30 de meditação, eu chegava nesse estado profundo. E com a banheira de gelo, eu chego em 30 segundos. Nossa, já quero marcar a minha. E é uma técnica totalmente diferente, porque não é a técnica de adrenalina, de eu consigo. Não, É eu faço entrega total. É a Eu sou meditação apaixonada por banho de transcendental. gelo. Apaixonada por banho de gelo. Tô falando assim, dá vontade de entrar já. Oh. Vou ver, depois eu conto. Chegamos ao final de mais um, mas gente com vontade de falar mais, né? Gente, que delícia que foi, Tânia. Gratidão por ter vindo, gratidão por ter dado tantos insights que depois eu vou pegar aqui, nós vamos fazer os cortezinhos, passar para vocês e desfrutar de tudo isso, né? Abraçando o esporte e em maio estaremos lá, né? Tamo juntas. Oh, bora! Então, tchau. Fala tchau aí pro pessoal, Tânia. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo convite, Márcia, e pelas pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, até o próximo episódio. Curtam, compartilhem e abracem o esporte. É bom demais.